ele não saía do sítio. Está a perceber? Era um homem que não saía do sítio. E aquilo foi sempre um homem que me, portanto, impressionou bastante. E que eu falei muitas vezes com o meu mestre, com o Sr. José Cao, e que era também do tempo dele. E ele então é isso que ele usava muito estas pancadas sempre esticadas, assim à cara da pessoa. Está a perceber? A pessoa tirava outra vez, ele tornava a fugir com a vara e cá está outra vez. A mudar. Ele fazia isto aqui assim, amigo, cá estava, só mudava a vara, ó, fazia isto, ó, a pimpão. E a pessoa tirava outra vez e ele cá estava. Ficava na retaguarda e agarrava e seja outra vez. É? A posição dele era quase sempre assim. É? Certo? Começou aqui nesta área, nesta zona aqui, mais ao lado dali talvez um bocadinho, onde eu tenho a casa. Pois, o ambiente era este aqui, mais metros, menos metros. não tinha, isto não tinha casa. Não tinha casa, nem tinha casa, nem barraco, nem isto era monte mesmo. Era um monte. Um monte, apenas tinha um pinheiro, fazia-se mesa de palha e para os animais e era a única coisa que tinha aqui. Eu devia ter uma média de uns 17 anos, mais ou menos 17 anos, o dia ao certo ou o ano também não sei. Não sei assim, certo, nunca fixei a data, não sei. E então, as noitadas antigamente eram às lareiras, nesse tempo, há quase há 50 anos, eram às lareiras e os meus amigos vinham até cá e o meu pai falava de jogo de pau, falava do mestre e tal, do mestre antigo, e começou-nos a incentivar. Oh, eu gostava de aprender, diz outro colega do lado, eu também gostava de aprender, né? Dizer, pronto, então vou falar com o Sr. Leites, e o Sr. Leites, vou ver se ele vem cá ensinar-nos, dava uns treinos. E então falou com o Sr. Leites, que era conhecido pelo mestre Quel, falou com ele e disse, pronto, ele domingo de manhã está aqui de manhã para vos dar o treino. E então aparecia outro rapaz que era o Filipe de Freitas, que era um rapaz que morava aqui abaixo de mim um bocadinho. E éramos colegas de namorar e de passear, éramos os amigos do dia a dia. Não é? Depois ele chegou cá e eu vou ser sincero, andava ali a fazer uma mesa de palha quando o homem apareceu aí e eu disse, ó pai, vem ali, eu conhecia o homem, já o conhecia. Bem, o Sr. Leites ali, o que jogou para dizer, eu tinha dito para ele cá vir, portanto, bem para ensinar, acaba isto e anda para baixo para ajudar. Vieram para baixo e disse, então, Sr. Leites, vamos lá aprender a jogar o pau. Dizer, então, rapaz, queres aprender a jogar o pau? Disse, eu queremos, não, foi por isso que o meu pai o convidou a vir. Diz ele assim, pronto, vamos lá, e tens paus? Eu disse, oh, pois é, onde é que eu tenho o pau? Eu disse, não sei, o meu pai deve ter para um cabo de uma sachola ou de um engaço e vai-se buscar. Diz ele, pronto, diz o meu pai, vai, está um cabo lá no barraco, não sei o que, tal, e não sei o quê. E começamos o primeiro treino foi com um cabo de seixola, de uma seixola. E o outro meu colega arranjou outro para ele também, precisamente para jogar, os dois. Mas o mestre com o seu pau. O mestre tinha o pau. O mestre tinha o pau dele, este andava sempre armado, este não saía de casa sem, fosse para a feira, fosse à missa, levava sempre pau com ele. Ele não caía para lá nenhum sem levar o pau. E naquele tempo era quase toda a gente que fazia isso, não é? E então, pronto, dissemos baixo, começamos a treinar, um de cada vez, começou a dar os passos, que é os ditos passos que nós dissemos agora, e eram passos, ficamos quase a saber o mesmo no primeiro treino, ficamos quase a saber o mesmo. Eu desisti, começou outro rapaz, e eu lá presenciado lado, pronto, e demos mais com um treino de uma vez, como fazemos agora, ainda damos um treino, depois paras um bocado e continuas a repetir. Chegou a hora dele ir embora, foi-se embora, e o meu pai nessa altura deu um pequeno almoço aqui. Pequeno almoço esse que era um calço de aguardente e um bocado de broa, de pão, de milho. E o meu maior, portanto, professor foi o Sr. José Cao, o Sr. José Leite. E esse é que foi um dos meus professores verdadeiros. Aprendi todas as manhas, todas as artes que ele sabia jogar o pau. Porque além de nos darmos treinos aqui em conjunto, dava-me particular na casa dele, onde ele me aplicava os golpes e eu era assim, mestre, calma lá, espera um bocadinho, explique-me como é que fez isso. Eu tinha que o mandar parar logo, quando ele aplicava um golpe qualquer, eu mandava-o parar e dizia, mestre, parou o porquê? Diga-me como é que fez isso. E ele então explicava-me devagar dele, e ele não dizia para eu fazer, não é fácil, ele só me explicava devagar dele, eu depois cá tinha que imaginar sozinho. Ele nunca me pôs a repetir a cena dele.
nunca me pôs a repetir aquilo que ele fez. Eu não fiz assim. Curioso. Eu sempre, nunca me pôs a repetir aquilo que ele fazia. Eu é que tinha que aprender às minhas custas aquilo que ele fez. Está a perceber? Eu vinha então para casa, pegava depois numa vara e em casa tentava, ou contra uma árvore, ou contra isto, ou contra aquilo, fazer quase a mesma cena que ele estava a fazer comigo. Foi assim que eu aprendi muitos dos jogos e muitas manhas que o jogo Paulo tem. Foi com ele. Para mim foi dos maiores mestres que eu tive. Então, esse mestre praticamente faleceu, portanto ensinámos a jogar o pau, já com 88 anos. Que eu pensei logo na primeira aula, quando é que vamos aprender isto? Foi logo o primeiro pensamento que nós tivemos, isto vai ser difícil de aprender, e tornava, aquilo era como, não sei se repara ainda hoje, Sim. que os primeiros passos, a primeira manobra do braço e tudo aquilo é como a gente estar ali preso, parece uma marreta a bater uma pedra dura, não é? Depois começa-se a soltar, mas não foi só num treino, foi em muitos treinos, que nós ficamos ali parados, pensámos que aquilo nunca ia evoluir para lado nenhum, porque ele não seguia para a frente se nós não ficássemos, se não aprendêssemos os passos em condições. Ele mudava, nós agora ainda vamos facilitando e já os vamos metendo na roda de meio e tal, mas ele não, ele tinha que aprender os passos, só quando tivesse os passos e ele fosse em cima de nós mesmo, corta e estás em baixo, se defendesse bem, não metia mais jogo nenhum. E a minha mãe falava muito nas histórias do meu avô. Portanto, as peripécias que ele tinha quando era novo e da pessoa que era a jogar o pau. Eu então foi aí que eu pronto, me interessei bastante cedo por aprender portanto, a jogar o pau. E pedi muitas vezes ao meu avô para me ensinar e ele disse que não ensinava, que nunca ensinou ninguém, também não me ia ensinar a mim, que não tinha jeito para ensinar. E então foi quando eu pedi, portanto, ao Sr. António Costa do Assento, porque nós ajudávamos, portanto, nas serviçadas. As serviçadas a ajudar na lavoura. Na agricultura. Portanto, exato, na agricultura. E então, às vezes, no final do dia, eu assim, ele dava-me umas luzes de jogo de pau. Ensinou-me os passos, e eu então fui praticando, ensinou-me os passos, ensinou-me como é que fazia. E eu em casa fui praticando, com a varica ou qualquer coisa, fui praticando passos e tal. Até que formou-se aqui em Sespens o grupo de jogo de pau e foi quando eu vim para aqui para Sespens. Eu quando comecei aqui a jogar o pau em Sespens, devia ter por aí 15, andava em 16 anos. Já tinha começado com o Sr. António Costa a dar-me as luzes e algumas dicas e depois nunca deixei de aproveitar sempre alguma coisa que ele tivesse a mais para me ensinar, mesmo depois de eu saber alguma coisa. Aproveitei sempre alguns truques que me ele podia ensinar. Mas mesmo assim, para aprender esses passos, ou era nós que estivermos mais atrasados, andar mais exprimidos do tempo, do mundo, ou o atraso da memória não seria tão desenvolvido como está agora, ou como é agora. Sei que nós ficamos assim presos muito tempo para aprender a abrir e fechar. E depois mesmo na roda de meio, para as rodas de meio para abrir, quando ele depois dali começou a passarmos à roda de meio, não é? Começou o grupinho a crescer, outros aprendiam os passos, começou a roda de meio a andar, mas mesmo na roda de meio, para fazer aquelas manobras todas, andou-se muito tempo, porque nós chegámos ao fim e dizíamos assim, isto ainda não é assim tão fácil de aprender, e não, andamos muito tempo mesmo para aprender. E como é que sentiu? Sentiu que era difícil? Não senti. Senti-me, para mim, aquilo foi uma satisfação, foi alegre, foi divertido, foi bom, porque é uma coisa que eu gostava. Era uma coisa que eu gostava e gosto. É uma coisa que me está no sangue.
Está a ver, trato as varas, tenho varas de recolha, pronto, gosto dessas coisas, não é? Como gosto dessas coisas, é o tal vício que está no sangue. E porque se calhar já é de família, já vem de família, de ser neto de quem era, e pronto, é uma coisa que eu gosto, realmente jogo de pau, gosto bastante. E ele o que é que dizia? Eles diziam, isto é difícil. Não é, rapaz, isto, depois dizes ver que isto não é difícil nada. Ó mestre, mas nós, para agora não vai por aqui? Vai, ela vai por todo lado. Tu vais ver como ela vai. Assim nós começávamos a coisa, vês como ela foi? Porquê é que precisava dizer que não ia? E estávamos com esta conversa, que nós ficamos com estas memórias e com essa linguagem dele, continuamos a fazer o nosso treino, não sei se tem reparado, sim, que é dentro do que ele explicava, é o que nós dizemos. Ele tornava ao meio, mas está errado, mas parava como nós fazemos a paragem. Parou, isto está errado, é assim, isto é feito assim, e nós íamos corrigir para fazer em condições. Sim. Mas tudo isto levou muito tempo, como digo, éramos mais atrasados da altura, agora vejo que você aqui também mais adulto, não é? Também tem outro pensar e outro sentido da vida, mas acho que nós ainda éramos ser moços novos, depois de ter outro pensamento também de ir às moças, ou sei lá, gostávamos mais de entrar. Mas também quando ele ia embora, nós ainda ficámos aí a fazer manejos e às tardes, antes de ir para as moças, já procurámos um pau e ficámos ali a treinar como ele ensinava de manhã. Ainda ficámos a exemplificar como é que ele fazia. Aquilo ficava na cabeça. Aquilo ficava na cabeça, mas ficámos a matutar naquilo muito tempo. E o homem comeu, foi todo contente, naquele dia não levou dinheiro nenhum. Mas depois começou a vir, mais vezes, os outros colegas que não estavam presentes nesse dia, começaram a aparecer, começaram-se a constar que ele podia ensinar, que andámos a aprender a jogar ao pau, começaram a ver isto, juntou-se aqui, já uma série de indivíduos, uma meia deles no mínimo, eram mais, mas no mínimo meia dúzia deles. E então ele começou a dar treino, e então no fim estipulamos de dar um voluntário. Ele dizia que não era nada, e nós dizemos aos saletes, tenha paciência, o senhor não vai vir aqui e não vai dinheiro nenhum, perde o seu tempo. Pronto, rapaz, meu rapaz, que dinheiro sabe, meu rapaz, dá lá o que podes entender. E então não, naquele tempo, o dinheiro era pouco, mas 25 tostões a cada um. Se éramos os três, dávamos 25 tostões cada um na mesma, se éramos 10, levava 25 tostões a cada um. E então, no fim, nós também gostávamos de ir almoçar também. Tínhamos o hábito de vez em quando tirar a tasca com um passo de bagaço, o vinho de Porto ainda se não utilizava muito, que ele era caro nessa altura. E então começamos a ir ali vender, era o Sr. Magalhães. Chegamos lá, então Ferreirinha de Melo, ele tratava de Ferreirinha de Melo, então como é que vai ser? Disse, olha, temos aqui o nosso mestre de jogo de pau, queríamos dar um pequeno almoço, então o senhor o que é que deseja? Que ele era assim muito ágil para o negócio, o senhor o que é que deseja? Diz ele, olha, eu queria um biju, e não quero nada metido dentro, dizer não, só um biju, chega, e um copinho branco, com açúcar. Então vamos pôr o copinho branco, o biju, nós associamos também ao lado, e fizemos o pequeno almoço. No fim, é que pagámos lá, pagámos o pequeno almoço, no fim dava-se o resto de dinheiro, ele complementava a vidinha dele e marcava-se o treino para outro dia. Aqui em Sepens começamos a ensinar, acho eu que foi por aí em 1970, por aí assim, 70 ou 71. Andou-se bastante tempo, depois começou o número a ser muito grande, depois já havia pessoas adultas, depois, isto ao longo de talvez de um ano ou dois, agora também não posso precisar que tempo foi, as datas certas. E então começou a vir já homens casados, que era um rapaz que agora na Fonte Cana, o Sr. Luciano, depois havia um rapaz, outro senhor que é casado também, chegou aqui uma vez e disse, se fosse o boxe e tal, o boxe ainda gostava de aprender, agora isto não presta para nada.
Mas não estava assim muita gente a ver a treinar o jogo pau, porque na altura era fenómeno para a freguesia e sabia-se que se jogava ao pau, mas nem toda a gente tinha acesso a ver jogar o pau em grupo, a ver o grupo a jogar o pau. E nós começamos a desenvolver. Depois teve aí uma altura que a explicar, a jogar o pau, aqui um rapaz que vive aqui perto, ele estava a explicar e ele com a vara deu na maçã da cara. O homem, para o treino, não é? Que estava na lada do meio, o homem estava a explicar e ele sem querer o outro. Pronto, fez um gesto qualquer, não foi a jogar nem nada, mas ele levantou a maçã da cara e o homem tomou aquilo mal e deixou de ver. Porque nunca lhe tinha acontecido aquilo na vida e ficou um bocado chateado com aquilo, sabe? Porque nós estávamos assim, todos a conversar, não é? E ele nos esteve quieto com a vara e acabou por mudar e fez o mesmo sangue, assim na maçã da cara, e o homem ficou aborrecido com isso. E porquê é que o nosso mestre levou? Levou do aluno. O Bobo estava a explicar e ele deu-se a mano em menos, claro. Mas ele depois parece que até o aluno ficou contente, porque ainda na altura ainda se gabou um bocado, até dei no mestre e tal. Era moço também, era moço, sabe como se lá dava também das coisas que nem as pensa bem. Mas ele deu-lo porque ele estava distraído, nunca na vida ele conseguia dar, não é? E pronto. E o homem, por ser de um aluno e depois as pessoas perguntaram o que é que foi, ele de certo ficou assim um bocado aborrecido, não apareceu. Depois andamos muito tempo sem à vasca para arranjarmos um mestre, e então fomos que arranjamos este mestre, tanto o Zé Mecas, que era cantoneiro, era da Reta. Só que esse tinha uma forma de jogar violenta. Foi esse que nos pôs até bastante violentos a jogar o pau. O Mecas deu para aqui e tal, começou a acentuar e o grupo cada vez a crescer sempre mais. Nós chegamos a ser aqui muita gente já, a jogar o pau. E ele chegava para aqui, mas em vez de sermos nós emborrachávamos, como pagaram um pequeno almoço, ele já vinha bêbado. Chegava aqui já bêbado. E depois nós alunos já o dávamos, ele começava a puxar com nós, já levávamos os dedos, e depois nós chegamos a dizer, oh, isto assim não interessa. E paramos algum tempo. E não quero dizer que ele estivesse fino, que era um bom jogador, mas era fino. Só que ele, as últimas vezes ele vinha para aqui, dava-se nas mãos, dava-se as coisas, por tudo e por ali ele já estava a levar, e o gajo começou assim a desiludir, já não era jogo. O mestre só queria a violência, percebe? Era nós estávamos a jogar e então a tirar com violência, pronto, e nós até ficamos... Sem controle? Sem controle nenhum, ficamos enquanto o outro não, apresentava mais técnica de jogo de pau. O Kel, tanto o mestre Kel, apresentávamos a técnica de jogo de pau, para nós aprendermos a arte de jogo de pau. E tanto o Sr. José Mecas, era mais à base de violência, era pancada, prus, que isso não é jogo de pau, isso é partir varas. Depois o meu pai, mais tarde, é que tornou a convidá-lo. É que tornou a dizer, ó Zé, o rapaz e tal, e ele depois é que tornou. Os arames estão a cortá-lo. É? Está ali o arame, filha da mãe. Está aqui um, está a ver que tem a croa como os castinheiros, não está cortado. E eu estou farto já. Outra coisa que queria dizer que o jogo de pau, se não fosse ali o Javelino, o jogo de pau infaf, que isto podia dizer, posso dizer de ponta ao 3 anos, já tinha acabado talvez dos anos 70 ou que não fosse 70 ou dos 80, que nós acabámos. Nós, mais dele, é que continuamos sempre a bater o jogo de pau e a treinar, depois incentivar uns miúdos que vêm de um lado, outros vêm do outro, depois vão para aprender e nós ensinamos miúditos, temos alguns miúditos pequenos. Até podemos dizer que é um ex-libris aqui deste Sebeiros no Conselho. Exatamente, acho que sim.
Filipe também tornou-se um mestre, também ensinava bem. E era um bom jogador também, era um bom jogador. Só que não ganhou aquele vício como ganhei mais o Zabelino. Um dia fomos ao campo onde o Fá foi já a jogar, e era em terra. Nós fomos lá treinar, apanhar treino deste mestre Moleiro. E o jogo dele era o mesmo do mestre, que o mestre tinha sido o nosso. Só que nós, sempre na expectativa que eles soubessem mais, porque naquele tempo, fulano que era um jogador, que ainda hoje soube essas frases, fulano era um jogador naquele tempo. Porque se deixares treinar, acontece como qualquer outro deixe treinar. Sabe as normas e as regras, mas depois nem os braços vão, nem as pernas vão, nem vai nada. Se não estiver preparado, isso é verdade. Ou não quiseram. É mais da real de cima para baixo. Ou não queria logo ensinar. Também sim, porque portanto, o nosso mestre ensinou, não é? Portanto, o mestre amigo ensinou. Os golpes de ponta. Os golpes de ponta. Portanto, os golpes de ponta. O meu mestre, portanto, ensinou. E porquê? Porque a ponta, portanto, o mestre ensina a meter assim aqui assim ao lado. Não é? E ensinou. E porquê? Porque pode falhar. Pode falhar e ele vai aqui assim. Porque uma ponta para ser metida é aqui assim. Depois ele, como digo, começava nos passos, depois a roda de meio, e depois da roda de meio começou a ir para o contra-jogo, mas o contra-jogo já foi mais tarde. Já o contra-jogo já era mais tarde, não nos embaralhavam os jogos um com os outros. Já depois o Mecas veio para cá, já começava a embaralhar tudo, mas com ele não, ele seguia os trâmites que ele entendia que era necessário para aprender, para levar o jogo para o Aito. E o jogo de quelhas e os outros jogos, a malhada, a água nora? Sim, depois já foi ao longo do tempo, ele passou desses jogos, contra-jogo, chegamos a levar aqui à quelha, e depois chegamos a fazer nós o Zabelino, como ainda fazeríamos. Ele foi ali à rua convosco? Ele ia com nós à rua, vamos ali ao quelha experimentar para eles ver como é que é quelha. Nós não pensávamos assim como é o jogo de quelha, E ele então, para saber o jogo de quelha, chegámos a ir à quelha, que o caminho era apertado, ainda hoje é apertado, mas naquela altura passava um cordo 2 e arrasca, mesmo a rasquinha, passava o cordo 2 a raspar nas paredes. E levámos ali para aparecer, para mostrar como é que era o jogo de quelha. Depois dizia o significado do sentido da pancada, do jogo de quelha, para o que servia o jogo de quelha, a roda de meio para que era, e dávamos essas explicações dentro da sabedoria dele, porque... Mas isso só depois do contra-jogo? Isso só depois do contra-jogo? Sim, só depois do contra-jogo. Então foi passos, roda de meio e contra-jogo. Depois é que começou quelhas. Depois começou a quelha e depois um bater 2 e andar à água à nora. A segunda vez que nos ensinou a roda de meio de 2. Foi quando ele voltou a segunda vez que nós já estávamos a ficar bons. Que ele foi quando foi com nós a Castelo de Vida, que ele já estava quase no fim, e que disse: "Vamos, rapaz, não tenho mais para vos ensinar." Porque nós tentamos explorar o jogo pau todo com ele. Nós dizíamos que havia como um velhote embaixo no Belém. Havia 2, um era meu tio e outro era um senhor que morava em Belém. O Luís de Bento é que sabe jogar o pau, até deitado sabe jogar o pau e não sei o quê, colocou uma desordem em Santiago e ele defendeu-se deitado, estavam todos em cima dele, ele defendeu-se deitado com um pau na mão. Fomos ao Luís de Bento: "Ó, seu Luís, não ouvi dizer que o senhor que sabia jogar o pau", dizer: "Ó, rapaz, eu sei jogar o pau." Que sabia deitado, que remédio, eu tinha que saber deitado, gostava deitado, se não me defendesse, o que me pudesse,
até me matava, e eu era obrigado a saber, o resto não tem sabedoria nenhuma. Eu estava deitado, eu tentei me defender com elas, vinham para um lado, vinham para o outro, eu tinha que me defender. Mas não é porque quero dizer que não existe o jogo deitado. Pois. Existe porque uma pessoa deitada tem que se defender. Pronto, eu não estou a querer chegar. Percebi. Ao tempo que mandou, eu tento defender-me, não é? E então o que é que eu faço? Em vez de eu fazer isto assim, não, porque assim já você também está de frente comigo e já está a fugir para trás. Ao tempo que defendo aqui assim, só faz esta pontinha. Corrijo o passo e cá estou a fazer o tal ataque que vai tanto ao pescoço, ou aqui assim, aonde coisa da desta cima, primeiramente trabalhinho. Esse meu tio Lopes, que era o João Lopes, dizia assim, disseram o João Lopes, aquilo para uma vara é o homem do baralho. Mas era a base da força de cabedal que ele tinha. E também dava um jeito. Uma altura fomos lá mais ali num dia à noite e falamos, e ele disse assim: olha rapaz, eu dou uns toques ao jogo, à vara do pau, mas não pensei que sou nenhum herói. Dou uns toques, mas não sou. Eu já vos vi jogar e vós à minha vez estáis muito melhor do que nós, portanto não vale a pena estar a pedir informações. E o Luís Doente disse-nos o mesmo, que nós já estávamos preparados, não tínhamos mais que aprender. E depois ele sabia o que era o mestre, quem era o mestre. Se calhar já tinha sido ele que, em novo, quando deu os treinos da época deles, assim, que era mais ou menos tudo da mesma idade, e eles entenderam que nós não tínhamos mais a explorar o jogo de palco, senão o mestre nos ensinou. Depois havia aquela lenda de dizer: ui, o mestre nunca ensina tudo, e nós estávamos sempre naquela, de pensar que o mestre nos tinha escondido alguma pancada, e foi o que nos levou a procurar. Mas não foi, ele ensinou-nos mais que tudo. As pontas, como é que se elas faz ou faziam? A tal manha de cada jogador. Percebe? Porque portanto, os mestres normalmente ensinavam, mas guardavam por vezes sempre o melhor para si. E guardavam por quê? São essas tais manhas que por vezes aplicariam quando estivesse mais num aperto. Por exemplo, já portanto, o Serafim Trepa fazia isso. Está a ver, portanto, o Serafim Trepa, quando eu joguei com ele naquela altura, ele então já era uma pessoa que fazia muito essas pontas metidas à cara do jogador. Uma ponta metida à cara do jogador, o outro jogador que está da parte do lado está sempre com receio, quer dizer, pronto, por vezes nem sabe como é que há de jogar, não é? Porque está sempre. Como é que nos ensinou? Quando estava a fazer um negócio, um gajo tinha assim a vara, punha-me a pé, e depois o exemplo ficou. Agora, punha-se a pé com a vara, e então, amigo, você não deixa, ou você fez mal ao negócio do animal, porquê? Eu estava a fazer negócio com ele, você bem se meteu do lado, não tinha nada a cometer, e punha-me a vara, presa no pé. E aquelas varas de lodo, antigamente eram como uma verga verde. Agora, estas varas são feitas e são boas, mas não comparam nada para as varas antigas, isso ninguém duvida. E ele vergava assim a vara, quando o gajo mal pensasse já estava com a testada com a vara. E era um golpe do jogo do pau, nas feiras, não era só a pancada. Essa do chapéu, como contei estes dias, era quase na mesma, mas essa quando o indivíduo visse que não estava... Que já não estava bem com coisa assim, olha quando começou a partir, mas vem aquilo vem ali atrás, a partir, ele traz, ou ele tirava com o chapéu, ou ele dava com a varada logo, portanto,
havia assim muitos métodos de engano de jogo de pau. Vou mandar aqui assim, ó, esta pancada aqui assim, eu cortei-la aqui assim, e ela estava ela virada à barriga e estava a apanhar os tocos das mãozinhas, que era aqui assim, onde os alunos diziam que os mestres davam sempre nas mãos. Pronto, são as tais manhas de mestres, portanto, de jogo de pau. Esta puxou-me. Mostra aí, tira! Cá está eu quase mandou. Pipó! Isso é que era boas, não era? O jogo de pau em Faf era nas feiras batia-se muito, já o tenho dito muitas vezes, é verdade, nas feiras era até matar, até aquilo havia porrada até mais não. E nestas feiras da Lameira, a feira da Lameira, aquilo era porrada até de manhã. Via domingo, perdão, o Porto d'Avo não era feira, era uma festa, mas aquilo havia porrada depois no fim, à conta aí era das festas, era das moças, mas nas feiras era à conta dos negócios, antigamente o negócio do Avo nas feiras era uma coisa muito constante, porque fazia-se muitos negócios, era uma feira, a feira estava cheia de gado, ao fim do dia era capaz de ficar quase toda vendida. Uns compravam, outros vendiam a outro, e uns vendiam assim, você vendia a outro e tal, aquilo era um negócio ali, era uma feira do lado. E era aí onde havia alguns misseiros, e bota aquele animal para cima, que depois eu fico lá, para mim, tu recebes chamava uma missa. Hoje nós chamamos uma gorjeta. E o gajo ia lá e metia, atrevia-se para uma troçada, mas metia-se. Corria bem. Não corria bem, estava uma desordem formada. E era o próprio jogo de pau, era muito utilizado. Isto depois agora acabou, é como tradição, é só para manter a tradição do jogo de pau. Mas antigamente havia casos de malta morrer e tudo. Sim, havia. Você sabe que é uma pancada na cabeça não foi defendida. E eles, quando eram a desordem, estão nós a treinar e a jogar ao pau, estamos a mandá-la para os sítios certos. E se a mandamos à cabeça, o jogador está preparado para saber que ela vai para a cabeça, ou basta o gesto para atraçar e para atirar. Mas numa desordem, elas são tantas, se calhar, a cair que nem se sabe onde é que elas vêm, nem como vêm, não é? E lá cai uma mais mal caída que dá para isso. Tá? Então, o meu pai foi à feira e comprou boi. Mas não comprou a ele. Ele, com a raiva, chamou 10 pensadores. E então ele disse que chegou à beira do meu pai e começou a desafiá-la. Então o boi, come ou não come? Se não comer o boi, come dono. Contavam eles. Depois então ali começou a haver porrada. Começaram a bater uns nos outros. Ora, o meu irmão Albino tinha a cabeça rachada. O Zé também. O que se segue, como ele era da família desse guarda e era caseiro do Dr. Semariel, o Júlio. O Júlio, o Dr. Alexandre e toda ali a cambada, o que segue. Ele apanhou 18 meses de prisão, mas esteve na prisão o Júlio. O meu pai foi para o tribunal, quando foi o julgamento, ele virou-se para o doutor juiz e disse-lhe: quem vai fazer justiça sou eu. E então depois, ali à feira da Lameira, o meu pai foi perante os campos e o doutor juiz disse: se você fizer justiça por sua mão, você apanha a mesma sentença que ele teve. E assim foi. O meu pai vai perante os campos, sabia que havia a feira na Lameira, ou sabes que o meu pai conhecia tudo. Sim, exato. Foi antes, ele deu tanta porrada, que ele dizia assim: oh Bernardino, não me batas mais, oh Bernardino, perdoa-me, não me deias mais. O meu pai não era para brincadeiras. O que segue foi para julgamento,
ano e meio. Preso. E o outro no hospital? Não, e o outro a curar-se. Mas o meu pai não me deu na cabeça, deu-lhe para as pernas e para os braços. Dizia, eu ainda te sei respeitar, porque tu, olha, estou aqui com a cabeça levantada. Tinha assim, aqui assim. Exato. O Mário tem deste lado aqui. Foi aberto aqui, tirou-me de embora. E tem aqui, olha. Pois, sei. Mas o avô era mesmo aqui assim em cima. Sei, mesmo na coroa da cabeça. Não, era para andar com ele com o braço. Que ele não podia tirar as licenças, sabes, com os carros. Sim, era preciso licença. E os aguilhões das varas, era só aquilo e tudo. Era só uma coisinha de lado. Era só automado. Era tudo. E o que se sente, pronto. Depois ele esteve lá, mas depois estava lá um caçareiro, o Sr. Nelson, que veio muito amigo do meu pai, e andava na sala livre, a gente ia lá no balcão do santo. Ele lá no santo, íamos lá no balcão todas as noites, eu ia até lá. E depois eles deixavam-no vir à sala livre, mas depois ele saiu mais cedo e vinha à casa. Ele depois me deu uma madeira de cerdeira, parece umas cerdeiras, ou assim, ao caçareiro, e o caçareiro depois falámos móveis, mas meu grande amigo. Como é que ele aprendeu, o seu pai? Não sei. Era o jeito dele. Era jeito. Era jeito dele. Não teve assim um professor. E manejava bem agora. Sim. Manejava bem. E ensinou alguém, ele? Nunca quis ensinar? Não. Nem os meus irmãos queriam saber disso. Não. Antigamente era só... O tio Zé acho que ainda dava um jeitinho. O tio Zé era natural, sabes? Não era assim coisa tal, mas diz que ainda... Mas antigamente, eu ouvi barulhos aqui só visto. Eles não podiam, estavam no tasco, bebi 2 canecas, pronto. Ao fim das 2 canecas já havia barulho. O vinho era, caralho. E era a paulada, pois. Depois era a paulada. Pois era aquele que mais batia. Feliz. Obrigado. É aquela pessoa que Brinda com os amigos. Aos amigos. Aquela pessoa que teve felicidade de jogar com vários mestres, foi um dos meus casos. Olha, eu aprendi, portanto, os primeiros passos que eu dei a tentar aprender a jogar de pau foi com o vício como o avô de ser neto de um jogador de pau, que era o meu avô, portanto, Bernardino da Cunha. Era mais conhecido até por Bernardino Carteiro, porque o pai dele era carteiro e ele ficou conhecido por Bernardino Carteiro. Aprendi com ele, aprendi com o Sr. António Costa, que era um senhor que morava atrás da Igreja Matriz no Aceito, e aprendi com o senhor portanto, António Moleiro também, e aprendi com o senhor José Mecas.
altura andámos com o jogo de pau, andámos com vício e com gosto de ser jogadores de pau. A seguir, havia aqui um rapaz que é cunhado do Zé Belino, que é o José Domingos, era muito amigo da sociedade, da coletividade da altura, aqui. E então, eu disse, Domingos, o doutor Ribeiro não podia meter na sociedade, pá, nós aqui um grupo assim não vamos para lado nenhum. E se o doutor Ribeiro, não, a coletividade sempre teríamos hipótese de ter umas dicas, de registrar isto melhor, estamos mais registados e com melhores condições. Eu vou falar com ele. Falou com ele e disse, olha, o doutor Ribeiro, quando quiseste aparecer-se, para irmos lá a uma reunião. Fomos lá, aceitou-nos muito bem. Aceitou-nos muito bem. Pronto, continuamos a treinar, sim senhor, a treinar aqui no mesmo sítio. Tínhamos treinos, íamos às saídas, a aparecer algumas saídas e bem boas, não é? Só que é como já temos falado, dinheiro era o futebol, se as barbaricas andávamos aí sempre era por causa dos engastos, dessas aulas que começou e estávamos agora na mesma situação. Não tinham varas? Não tínhamos varas, e porque o dinheiro era aplicado ali. E nós queríamos uma vara para jogar o pau, para continuar a jogar o pau, tínhamos que ainda pagá-la do nosso bolso. Ora, isto também não interessava a ninguém, não é? Isto ao longo dos anos, não vou dizer que isto foi de dias nem de meses, ao longo talvez de um ano, 2, 3, não faço ideia, começou a Casa do Povo, fez umas obras e começou a convidar coletividades para lá. Então nós, sim senhor, fizemos a competição, foi na Casa do Povo, fizemos e muitas saídas, tiveram várias saídas, agora não me recordo para os locais para onde é que nós fomos, mas tiveram muitas saídas, na Casa do Povo. Fizeram o café, nós cantamos, fomos para lá o coral e o jogo de pau. Correu tudo muito bem, sempre correu muito bem, e então este professor Oscar arranjou uns estatutos para nós formarmos um centro cultural. Foi ele que fez os estatutos todos, tintim, fomos ao notário, sim, lá à conservadora parece que não fomos, não, foi só ao notário. Fomos ao notário e registramos o centro cultural registado lá e pronto, isso ficou o centro cultural recreativo da Juventude de Pães, que ainda é hoje. E nós então mantivemos, eu e os Abelinos asseguramos o grupo. Mas antes disso que eu passei à frente, o outro grupo ficou na sociedade. Só que aguentou-se há pouco tempo. Os colegas que eram nossos, que era o meu colega que começou de início, o Filipe, ficou na sociedade, com um grupinho de rapazes, de mais miúdos, aqueles mais fracos, se para assim dizer, não é fazer ninguém, não quer dizer que não tivesse lá um ou outro mais jeitosito, mas também é pouco. E então ficou com um grupinho reduzido, mas ficou lá, com ele. E enquanto ele existiu, o grupinho que ainda foi andando e até foi andando, mais ou menos. Esse Filipe pediu logo admissão também a seguir. E então pediu admissão, ficou um rapaz que nunca me recorda deles aprender a jogar pau, que é o tal Toninho. Nunca vi eles aprender a jogar pau com mestre nenhum. Eles queriam quase aprender só do olho e com a habilidade deles é começar a jogar. E pronto, e ficou para lá e agora continua, não sei se eles continuam a treinar, como vocês têm acompanhado o sistema. E estamos no ponto em que estamos agora. Portanto, o nosso jogo, o que é? Visto quando fomos há dias, portanto, para a corrida, não é que para a corrida. Vamos fazer o almoço no fim. No fim, fomos todos para o convívio, estamos à vontade, falamos à vontade, percebes? E isso é que é um grupo. É um grupo unido, é um grupo de amigos.
Portanto, aqui o grupo depois organizou uns encontros, não foi? Com os outros grupos de jogo do pau do país. Sim, na altura ainda havia muitos, né? Nos princípios do jogo do pau, nós aqui em Faf ainda havia os Casbah, que ainda existiam. Os outros já tinham existido, havíamos nós e havia cabeceiras, Abadim, mas nunca chegou a haver em encontro nenhum, mas ainda existia, quando nós começamos a aprender jogo ao pau, ainda existia Abadim. E falava-se em Monção também num grupo, mas nos encontros também não participava. Agora sei que fizemos o contacto com o Helder do Algarve, o mestre, que agora esquece o nome dele, mas lembra-se-me que ele tem melhor memória do que eu, da Guarda, os de Alcanena, o Ateneu, o Comercial. Depois houve uma fase de competição, como é que foi isso? A competição, esta já foi na Casa do Povo. Sim. Fizemos a competição na Casa do Povo. Mas quem é que organizava as competições? A competição foi o Nuno. O Nuno foi que organizou a competição, foi ele que me deu incentivar a ir para a competição. E o que é que vocês acharam dessa ideia? Porque o mestre Kel nunca falou em competições. Não, o mestre Kel tinha falado que tinha de jogar a Lisboa, que tinha recebido medalhas e não sei o quê de jogo de pau. Agora, que tipo de medalhas e como elas foram ganhas também não explicou muito. Se explicou, também passaram ao lado, também não me recordo. Sei que o Nuno, a competição foi do Nuno. E então, este tal Zeca Ribeiro, que eu falei um bocadinho da Casa do Povo, era um para a frente, e depois que abordaram a competição, há a palavra que disseram, tem que haver competição e tem que haver. E pronto, então escrevemos na competição e toca a treinar. O Nuno mandou para com os fatos, para nós treinarmos, fazermos treinos com fatos, só que nós aí não nos podemos gabar muito porque ficamos eliminados a quase no princípio, pelo menos eu e o José Bolino ficamos a quase no princípio. O único que ficou apurado para quase para as finais foi um cunhado do José Bolino, que era um rapaz que era esquerdo e tinha uma pancada que mandava por esquerda como quase ninguém conseguia mandar, e era aí onde ele só foi, ele foi apurado quase até ao fim. O jogo do pau a querer reviver, sob novas formas, com novas roupagens, com várias técnicas e truques próprios de cada associação. O jogo traçado. O que é isso? O jogo é quando a pancada vem por cima, uma pessoa traça o pau e corta a pancada, ou o indivíduo desfaz a pancada. Onde, o caso das outras escolas, eles mandam uma pancada a pau todo, que se chama uma pau todo, que é pela ponta do pau, e eles tentam cortá-la também pela parte do pau, pela ponta do outro pau. Onde nós somos capazes de ele mandar a pancada, e o gajo tenta desviá-la e logo para o outro lado. Você acha isto violento? Sim, um bocadinho violento, mas também acho que é bom, não é? Bom porquê? Porque acho que é um desporto que deve ser bem explorado, e neste caso é um desporto que com isto a moto tira-se mais e forma-se um jogo mais violento. A competição acabou, porque depois foi à final e a competição terminou. E como nós nunca fomos, o Nuno também nunca mais puniu por nada disso. Depois apareceu o Monteiro, até já ouvi falar no Monteiro, e o Monteiro também desistiu porque o Nuno Russo depois aprendeu tudo, fez tudo e nunca mais abordou nada. E a gente também depois fez conta que o Nuno Russo não existia. E devia ter sido por aí, talvez, que ele deixou de falar mais. Vocês não ficaram muito contentes com ele? Não.
nós também temos os nossos fracassos, percebe? Exato. Às vezes, não é? Qualquer pessoa pode chegar ao outro. Não há campeão sem sorte. Exato, é isso assim, que assim, não há pessoas invencíveis. Não há pessoas invencíveis, seja naquilo que for, seja o melhor lutador do mundo. Lá vem sempre um ponto fraco, que uma coisa ou outra que acontece é mal. Nunca gostei muito assim de se falar quando se dá, certo? Um homem quando dá, pronto, acho que não é o melhor jogador por dar. Certo? Um homem por dar não é o melhor jogador. As coisas acontecem como acontece. Agora, evidentemente, se um gajo estiver fisgado, tanto, sei lá, dizer assim, não, eu vou ter que chegar porque desta lá. Então um gajo já está sempre preparado realmente para dar. E dá. Está bem. Eu não tenho nada a falar com o meu, filho. Eu tenho que falar com o meu. Olha-me esse passeio. Pois é, olha aquilo que faz. Oh. Eu estou aqui às pés. Anda por ali. Isso. Estou à espera ainda. Não tem mais nenhuma. Tem mais uma. Está a ver? Eu não estou sempre sem. Boa! Bem! Bem! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que... Para trás não! Isso foi para trás! Essa foi linda, mas ia levar! Ele ainda está mal no pulso. Ainda está mal no pulso. Para trás nunca se vai. Porque isso é perigoso.